Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre a Amazon Sat e o Jornal do Comércio. No programa de hoje nós vamos debater os desafios da mobilidade urbana de Manaus. Vamos à matéria que a nossa produção preparou para você. Manaus é a oitava maior cidade brasileira. Uma metrópole que, segundo o Manaus Trans, abriga uma frota de 500 mil veículos, cerca de 4 habitantes por veículo e 15 mil vias. Um diagnóstico que vem apontando a existência de vários problemas no trânsito da capital, como congestionamentos acentuados, sinalização precária, falta de suporte tecnológico, operação de carga e descarga sem regulamentação, poluição visual, falta de alternativas para escoamento do tráfego, entre outros. Desde 2010, algumas soluções já foram apontadas para tentar diminuir o problema, como o Programa de Estacionamento Legal, Pedestre Vivo, o Programa de Orientação para o Trânsito, Programa de Semáforos Inteligentes, Programa de Tratamento de Pontos Críticos, Programa Operação Cidadão, Programa Educação para o Trânsito. Basta saber se estes projetos poderão ser uma forma de amenizar o trânsito, principalmente nos horários de pico. E para falarmos deste tema, nós convidamos hoje o deputado estadual Marcelo Ramos, que é o presidente da Comissão de Transporte, Mobilidade e Trânsito da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e o empresário Luiz Eduardo Leal, que é o CEO do Trânsito Manaus. Muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Alegria de dividir com o Luiz, já dividimos algumas iniciativas, eu pela Comissão e pelo Trânsito Manaus, e com você que estamos sempre debatendo virtualmente questões de interesse do Estado, em especial relacionadas à mobilidade urbana. Luiz, eu queria te fazer uma breve pergunta. Ao longo dos últimos 10 anos, o brasileiro percebeu uma melhoria na sua condição econômica que fez com que ele migrasse do transporte coletivo para o transporte individual. Hoje é muito fácil ter um carro, ter uma moto no Brasil, e em Manaus, como uma grande capital, isso não é diferente. Mas como surgiu a ideia e qual o objetivo do canal Trânsito Manaus, já que um dos reflexos negativos dessa melhoria na condição econômica do brasileiro foi o aperto que hoje os cidadãos passam no trânsito? Eu queria agradecer a oportunidade de a gente poder divulgar o trabalho e também expor um pouco das nossos ideais, nossas ideias, né? E é bem interessante isso, porque a gente vê que historicamente o governo federal ele sempre deu uma prioridade para o transporte de carros mesmo, né? Então a gente foi esquecido o trem, foi esquecido outros transportes para justamente alavancar a economia naquela época. E a gente começa a visualizar que com os incentivos fiscais, até de imposto, em função disso, a gente vê que todo mundo hoje pode ter um carro. Então é muito fácil conseguir um carro, é muito fácil ter esse carro. Às vezes é difícil mantê-lo, mas é fácil ter. Então a gente vê um boom de crescimento da frota de automóveis no Brasil, e infelizmente a gente não tem diretamente proporcional os investimentos dentro das cidades para ter essa mobilidade que se espera, né? Então coloca-se muitos carros, mas não se pensa onde que eles vão ser colocados. Então se cria gargalos que a gente consegue visualizar isso agora na cidade de Manaus, bem evidente. Não faz distinção, é todo mundo, pobre, rico, todo mundo está preso no trânsito. Manaus licencia de 4 a 5 mil carros por mês. Sim, essa base histórica tem só aumentado essa população. E a indução do governo federal, ela é simbólica. Se você pegar, houve uma época que você comprava um carro com 60 meses sem entrada, qualquer banco financiava. Mas era impossível financiar um ônibus, tanto que as montadoras de ônibus criaram seus próprios bancos, porque os bancos não financiavam. Então você percebe a diferença. Você tem incentivo de IPI para carro de passeio, mas não tem incentivo nenhum para comprar um veículo que transporta 250 pessoas. Então, na verdade, há um aspecto econômico, mas há individual, né, do crescimento econômico da pessoa, mas há também uma indução de um governo que erra ao privilegiar o transporte individual. Deputado, como é que você avalia o atual cenário do transporte coletivo, especificamente aqui em Manaus? O cenário é desastroso, né? Agora, as pessoas não discutem, Marcelo, o que é o principal
do problema do transporte coletivo na cidade de Manaus. O problema principal do transporte coletivo da cidade de Manaus é a velocidade média da frota. Um ônibus em Manaus anda na velocidade média de 10 a 12 km por hora. Para você ter uma ideia, na época do Expresso, com todos os problemas, essa média chegou a 37 km por hora. Curitiba tem média acima de 40 km por hora. Um ônibus que anda muito devagar é um ônibus que demora muito. Se demora muito, é um ônibus que vai andar muito lotado. E o que é mais grave, um ônibus que demora muito, você precisa aqui de 4 ônibus para fazer o que um faz em Curitiba, já que lá a velocidade é 4 vezes maior. Significa 4 vezes a quantidade de motorista, 4 vezes a quantidade de cobrador, 4 vezes a quantidade de peça, 4 vezes a quantidade de veículo, 4 vezes a quantidade de combustível. E isso encarece a tarifa. Então a forma correta de enfrentar o problema não é com demagogia, é com seriedade. Seriedade é construção de corredor exclusivo, sinalização inteligente, utilizar tecnologia e infraestrutura para aumentar a velocidade média da frota. O diagnóstico hoje é de absoluto caos, principalmente que nós temos um sistema confuso, né? Nós temos, o Expresso começou a implantar um sistema com linhas alimentadoras e linhas troncais. Quando tiraram a faixa exclusiva, isso acabou e nós ficamos com um modelo meio confuso. Você tem uma parte com alimentação em linhas troncais e outra parte com linha direta para o centro. Acaba virando uma confusão, sobreposição de linhas, quilômetros negativos de viagem, e isso causa sérios prejuízos para o sistema. Uma contribuição bem relativa a respeito disso é também um êxodo que existe na cidade de Manaus, né? Um êxodo que é norte-sul, que acontece todos os dias. Então, se a gente vê todo mundo se deslocando da zona norte, indo para o centro, e no final da tarde saindo do centro, indo para o bairro. E não existe, não tem uma conversa, não existe um planejamento para justamente pensar-se o transporte público nesse êxodo. Então, quando a gente vê 7 horas da tarde ou 7 horas da noite no centro de Manaus, não existe mais ônibus. Os ônibus já estão todos indo para o bairro porque atrasaram toda a rota em função do congestionamento. Então, são muitas as variáveis que tem que se pensar, pensando sempre na população. Eu acho que esse é o foco, né? E eu acho que é interessante nós considerarmos também que Manaus tem crescido, a população tem crescido, a população com carros tem crescido e as ruas não têm acompanhado proporcionalmente esse crescimento. Eu acho que isso é uma constatação. É uma constatação e é o tipo da equação impossível, porque nunca as ruas vão crescer na mesma proporção da vida de carros. Por isso a saída não é alargar ruas, é qualificar o transporte coletivo e aumentar a velocidade média da frota de transporte coletivo, na minha opinião. Sim. Bem, então assim nós encerramos o nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós vamos falar dos prejuízos que esse tráfego intenso pode causar à economia local. Daqui a pouco estamos de volta. Até já.